No vídeo de hoje vamos falar de um carro que foi e ainda é muito popular aqui no Brasil, um dos carros mais vendidos da Ford, né, enquanto esteve com a fábrica aberta por aqui. Fiestinha Zetec Rocan na sua versão Class. Vamos mostrar para vocês esse carro nos detalhes, mecânica, dados de consumo, opcionais, preço de venda, enfim, se você estiver procurando um carrinho desse para comprar, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Will aqui do canal do Will Carros. Hoje vamos trazer aquele videozão de review e test drive que vocês gostam e vamos trazer um carro popular, né? Já trouxemos alguns aqui no canal, trouxemos o Palio Bolinha, o Gol Bolinha, o G2, já trouxemos até o Uno Turbo por aqui. Então se você curte esse tipo de vídeo com test drive e avaliação, tem umas coberturas de eventos automotivos também aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui da YouTube, sempre notifica vocês quando sai vídeo novo por aqui. Bom, apresentando a vocês o Fiestinha. O Fiesta começou a ser vendido em 1976, né, globalmente, mas aqui no Brasil ele só viria a chegar a partir da terceira geração em 1995. Era aquele modelinho que estava começando a fase redonda, né, ele ainda era um pouco quadrado. Aliás, o Francis Silva do canal A Nave tem um carro desse, se vocês quiserem ver mais dessa terceira geração. Ele já fez uma série de vídeos desse carro lá, eu recomendo. Depois ele começou a ser produzido aqui no Brasil em 1996, já na quarta geração, que é aquela geração que a gente conhece como Fiestinha Chorão, por conta da frente, né, o estilo da grade, os faróis ali, ele tem uma carinha meio tristinha. E esse nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui no canal também uma matéria com test drive e review tempos atrás. Tá nos cards e na descrição aqui para vocês assistirem. Depois esse carro evoluiu, em 2002 foi lançado oficialmente a quinta geração e aqui no Brasil, um pouquinho depois também, ele deu origem à EcoSport, né? Essa também já tive a oportunidade de gravar por aqui, também nos cards na descrição para vocês, é baseada justamente nessa plataforma aqui. E a gente também teve a picape Courier, né, que era baseada naquele Fiestinha Chorão, e ela acabou saindo de linha praticamente do mesmo jeito que entrou, né, em 2013, sem muitas modificações. A Ford acabou não investindo nesse carro, tal qual ela investiu no Fiesta ou na EcoSport. Esse carro chegou aqui no Brasil somente na configuração 4 portas, né? A geração anterior até tinha a possibilidade de você ter um 2 portas, mas aqui eles já trouxeram de cara o 4 portas na configuração hatch e sedã. E esse carro foi produzido por bastante tempo, né? Ele ficou de 2003 até 2014 em produção, quando mudou a legislação e passou a ser obrigatório o ABS e os airbags, né? E daí eles já substituíram de vez pelo New Fiesta. Mas é um carro para lá de interessante, né? Esse aqui já é o facelift, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Quando foi lançado, ele trazia a motorização Zetec Rocan, é um motor muito bom, né? Muito conhecido aí na gama da Ford, é um motor extremamente confiável e entre os de manutenção é um dos que tem melhor manutenção. Ele tinha a opção de motor 1.0, 1.6 e nos primeiros anos ali de 2003 a 2005 ele foi vendido com aquele polêmico 1.0 com Supercharger, que é até um carro aí que a gente precisa testar. Vamos ver se eu consigo encontrar um pra gente gravar. E depois ficou só em linha 1.0 e 1.6 normal. E em 2005 também esse motor se tornou flex, então essa parte da motorização flex e a questão do IPI reduzido, aqueles incentivos, né, que o governo sempre acaba colocando em uma época ou outra, foram os motores que impulsionaram a venda desses carros compactos aqui no Brasil. E o Fiesta tinha uma vida dura aqui, porque ele batia de frente com Gol,
com o Celta e com o Palio da Fiat, né, que são carros para lá de bem vendidos, bem conhecidos aqui no nosso mercado. Porém, ele tem uma configuração interessante em relação aos demais, que é justamente a mecânica concorrente no comando ao invés da correia dentada, né? Então é um diferencial bem interessante que de certa forma é uma vantagem em relação a esses concorrentes no quesito durabilidade. E em 2010, quando foi lançado o New Fiesta globalmente, esse carro aqui continuou em produção por mais 4 aninhos e ele ganhou um facelift aqui na frente, né? Foi redesenhado a grade dianteira, especialmente aqui a parte do meio, né? Com essa logo maior e os faróis. Então, por conta do desenho desses faróis, o pessoal conhece esse carro como Fiesta Spock, é um apelido carinhoso dele, justamente porque o desenho do farol aqui ele lembra bastante a orelha do Spock, né? Aquele personagem do Jornada nas Estrelas. Então a gente ouvia esse tipo de comentário na época. Também foi um carro que manteve todas as qualidades, né? Tinha bastante opcionais, inclusive esse aqui, aliás, a versão Class é uma versão bem completinha desse carro. Vamos começar essa review justamente pelo motor desse carro, né? Que foi o marketing da Ford na época que eles usavam nas propagandas para a TV. Motor Zetec Rocan, aliás, uma história curiosa, né, do motor Zetec é que ele começa justamente de uma joint venture entre a Yamaha e a Mazda. Para quem não sabe, a Mazda também tinha um projeto baseado no Fiesta, né, e vendia esse carro comercialmente em outros países. Então esse motor tem uma origem meio nipônica, por assim dizer, mas o Rocan em si, boa parte dele foi projetado aqui no Brasil. Ele começou o desenvolvimento para ser vendido, né, em mercados emergentes, mas foi a filial aqui do Brasil que terminou o desenvolvimento desse carro. E Rocan, na verdade, é uma sigla, né? Eu comentei um pouquinho sobre isso lá no vídeo do EcoSport, mas que é justamente uma tecnologia que esse carro tem que garante a suavidade do funcionamento dele, tem um funcionamento mais progressivo, é uma tecnologia bem interessante. Eu vou colocar na tela aí para vocês verem o formato dessas peças, mas é esse conjunto de peças que garante o funcionamento suave desse motor e que dá nome ao modelo. Esse é o motor flex, a gente tem aqui 73 cavalos no etanol, 69 a gasolina, torque no etanol 9,3 kgfm e na gasolina 8,9. É pouca diferença, né? Não é tanta diferença, você vai sentir mais diferença no consumo do que propriamente na potência, mas é um motorzinho bem versátil, especialmente para uso urbano, e é bem econômico. A gente já vai chegar nos dados de consumo. E esse é um motorzinho bem confiável, né, da marca, também foi usado no EcoSport. A gente testou o EcoSport aqui no canal, era 1.6 e esse aqui é o 1.0. É um motor para lá de robusto, é parrudo mesmo. A manutenção básica que você fizer nele, você já consegue usar no dia a dia tranquilamente. Não é um motor encrenqueiro. O pessoal sempre comenta, né, que esses motores Ford você tem que tomar bastante cuidado com a parte do arrefecimento, especialmente porque o bloco dele é bloco de ferro, né? Então você não pode colocar água no sistema de arrefecimento de jeito maneira. Aliás, qualquer carro, mas mais especificamente esse aqui. Essa parte do arrefecimento você tem que cuidar bastante. Mas fora isso, o carro é um tanque de guerra, galera. Te leva onde você precisar e demora para incomodar, demora. Dos carros da Ford, né, manutenção é tranquilaça. Tanto esse aqui quanto o Endura. Só é interessante que esse carro aqui foi produzido na fábrica de Camaçari, na Bahia. Bem interessante, ó. O acabamento do capô aqui é bom, galera. Ó, ele tem manta acústica. Aqui a gente não tem amortecedores a gás, mas é um compacto popular. Então, por ter a mantinha acústica ali, já é um detalhe bem interessante. Aqui o porta-mala dele para vocês verem. É um porta-malas bem espaçoso também. Até diga-se de passagem, para um compacto é espaçoso. São 305 litros. Ele é todo forradinho, ó. As laterais vocês conseguem perceber. E o interessante é que esse carro tem banco bipartido também, então você tem uma versatilidade muito boa com relação à capacidade de carga, né? Você consegue deitar só um lado ali, né, dos bancos e transportar todo tipo de coisa nele. Mas como vocês podem ver, ele é bem forradinho, tem bastante espaço, tá cheio de coisa aqui, ainda sobra espaço, então é um porta-malas bem interessante para a categoria. E ó, ele é forradinho aqui também, ó, ele tem um plástico aqui dentro, uma moldura bem acabadinho o porta-malas, hein? Gostei, olha.
Interessante, né, que comparando a parte da frente e a traseira, você consegue ver que a traseira praticamente não mudou nada, né? Ela ficou idêntica ali desde o modelo 2002. E a frente mudou bastante, realmente ela tentou harmonizar ali com a identidade visual do New Fiesta da época. Uma coisa legal que esse carro tem também, que eu quero comentar com vocês, é justamente a questão da abertura do porta-malas, que você consegue fazer pelo controle. Então esse botãozinho azul aqui, ele abre a tranca do porta-malas e você não precisa se incomodar em ficar abrindo com a chave. É uma coisa bem prática, facilita bastante ali no uso diário. Vou mostrar a interna dele para vocês. Coisas que me agradam bastante nesse carro e também me agradaram no EcoSport é justamente isso aqui, ó. O retrovisor dele é bem grandão, então você tem uma visibilidade muito boa. Ó, aqui a parte de dentro dele para vocês. Porta é forradinha, a gente tem vidro elétrico, né? Na frente, as portas traseiras é vidro manual, já vou mostrar para vocês. Aqui a interna é bem semelhante, né? Tanto a do Fiesta quanto a do EcoSport. A questão do desenho aqui da ventilação, o volante, os bancos e tudo mais. Realmente o EcoSport é um Fiesta marombão. A gente chega a essa conclusão quando conhece o Fiesta original. Para vocês o painel, já vou ligar ali para mostrar o check control. Bem completinho também, esse carro tem um limitador de velocidade, né? Ele avisa ali, você pode programar o limitador de velocidade, é bem interessante. Radinho aftermarket, esse carro tem ar-condicionado, ele é bem completinho, né? Nós temos isofilme, desembaçador traseiro, então é bem legal. Inclusive você tem aqui a opção de abrir também, ó, por dentro, tem um botão aqui só para você fazer isso. Porta-luvas é bem grandão, né? A gente tem aqui o quebra-sol, né? Com espelhinho. Um detalhe bem legal também que esse carro tem, tanto do motorista quanto do passageiro. E temos alças PQP para todos os ocupantes, diferente de muito carro novo. Ó, o cinto tem regulagem ali na coluna também. E esse banco aqui você consegue se ajustar bem no cockpit, porque ele é um banco que tem a questão da regulagem aqui, né, para altura. Então você consegue ficar mais elevado. Realmente, em termos de ergonomia, ele é muito interessante. Aqui o acabamento da parte traseira, né? Como eu falei para vocês, vidrinho, a manivela. Era bem difícil, né? Carro compacto assim, dessa categoria, com o vidro elétrico nas 4 portas. Ó, porta-trecos é bem legal, né? A quantidade que ele tem aqui, o console dele é bem completo para a época também. Você tem 2 porta-garrafas. Aqui tem mais um porta-treco também atrás do banco, que você consegue mocar de coisa. Espaço interno é bem ok. Olha só. Tá certo que o banco tá regulado para mim, mas vamos passar pro passageiro aqui para vocês terem noção. Olha aí. Bem tranquilo, galera. Bem tranquilo, bem espaçoso. Espaço para cabeça também é bom. Não me falta espaço aqui. Então, em termos de ergonomia, ele é bem acertado, ó. Tem um teto bem elevado, então claro que uma quinta pessoa aqui no meio vai se sentir um pouquinho espremida, mas é de praxe, né? A gente está falando de um carro compacto, então para as dimensões dele até que ele tem um espaço interno bem considerável. Temos cinto 3 pontos, mas só para quem vai nas pontas, no meio abdominal, porém nós temos aqui 2 encostos de cabeça também. Aqui uma visão de perfil dele para vocês. Vamos falar das rodinhas, né? Pneus 17565, rodas de 14 polegadas, rodas de metal com calota. Realmente faz esse carro ser um tanque de guerra, né? Nas lombadas e nos buracos aí. É bem bacana. Beleza, aqui tá gravando. Agora eu vou precisar tirar isso aqui. Tem que regular ela ainda. Bom, vamos para a parte mais divertida agora do nosso rolê, né? Que é justamente o test drive e as impressões ao volante do carrinho, que aliás é muito bom de dirigir, eu gostei bastante. Vamos levar ele para dar uma voltinha, para vocês sentirem. A rodagem aqui para vocês, Fiestinha Rocan 2010, modelo 2011. Motor 1.0 flex,
bem versátil, né, especialmente para uso urbano. Galera, é um carro bem gostoso para dirigir, é um carro macio. O câmbio, o engate das marchas ali é muito bom também. O fato dele ser bem completinho te dá um certo conforto, né? Você tem ar-condicionado para usar no dia a dia, no grande trânsito, então você não sente tanto perrengue. A visibilidade desse carro me agrada bastante, tanto o para-brisa quanto os espelhos. Ele tem um espelho retrovisor bem grandão, né? Então a gente tem uma visibilidade legal aqui. E em termos de comando e a sensação é que o volante é bem parecido com a da EcoSport branca que a gente gravou tempos atrás. Eu particularmente achei bem parecido. A diferença é que aqui a gente está um pouquinho mais baixo, né? Mas a questão do volante, o engate do câmbio, até mesmo a resposta do motor é bem parecida. Carrinho bem bacana, galera, bem legal. Anda bem, ó, vocês podem ver que está andando de boinha aqui, pegando trânsito mesmo. Super tranquilo. A direção dele aponta bem rápido. Você esterça o volante aqui, ele já responde, não tem nenhum delay na questão aqui da direção. Um delay que eu falo é que tipo, tem carro que você precisa apontar ele um pouco mais para você poder esterçar, poder sentir a frente entrando. Esse aqui, você apontou o volante, ele já entra bem rapidinho. O consumo desse carro é uma coisa interessante, né? Tanto no etanol quanto na gasolina ele consegue fazer uma média bem interessante. No etanol ele faz, de ficha técnica, 8 na cidade, 9,8 na estrada. E na gasolina ele faz 12 na cidade e 15,9 na estrada. Mas conforme o pé do dono, ele pode fazer até mais quilometragem. Quesito economia, esse carro aqui é muito bom mesmo, galera. Para quem usa bastante, tanto no dia a dia quanto para rodar mesmo, às vezes na estrada, longa distância, ele é bem legal. Na estrada a única coisa que vocês vão sentir no motor é a questão da potência, né? Você precisa girar ele bastante para você conseguir fazer ultrapassagem e tal. Afinal, ele libera a potência máxima do motor para cima de 6.000 giros e o torque em torno de 4 a 5.000 giros. Então, é um motor que precisa girar bastante para poder entregar a potência dele. Mas ele atende, né, essa máxima do projeto Rocan, que é justamente você ter um funcionamento suave. Você não sente o carro vibrar. Você sente que a tocada dele, quando você encosta no acelerador, ele tem uma resposta bem sensível. E essa é uma característica de projeto desse motor. Então, primeira rodagem com ele você já consegue sentir essas características. Vou apontar aqui na curva, ó. Esterçou bem, tranquilo. Subidinha aqui, vamos fazer o teste para vocês verem. Terceirinha marcha, pé embaixo. Olha, até que subiu, hein? Para 1.0 subiu bem, galera. O pessoal sempre comenta que tanto esse carro aqui quanto o Fiestinha Chorão que a gente andou, né, com motor Endura, que eles têm uma resposta mais progressiva à aceleração. Então algumas pessoas vão dizer que esse carro é manco, né, no jargão, na gíria, mas tudo é uma questão de saber tocar o carro, né? Aqui ele é um carro para você usar na cidade, é um carro mais voltado para economia, então você não vai esperar performance de carro 1.0. Mas ele entrega assim bons números até pela proposta e pela época dele também, se você for comparar com os outros carros. Esse carro era rival do Celta, do Gol, do Palio, então ele enfrentava carros bem populares. E essa questão do motor ter a corrente, né, no lugar da correia dentada é justamente o que fazia os consumidores ali pensarem na hora de escolher o carro e acabavam pegando o Fiesta. E fora que esse aqui bem completinho, ele é bem confortável, né? Vou pegar o túnel aqui para dar uma andadinha com ele. Vocês vão sentir um pouquinho como é que é o desempenho dele. Realmente, o carro fica mais solto em alta. Em alta que ele libera
a potência. Em baixa você tem a suavidade. Freia bem também. Esse carro aqui tem freio a disco na dianteira. A traseira dele é tambor. Mas ele é bom de freio. Muito se diz, né, a respeito dos automóveis. O pessoal fica falando de freio a tambor, freio a disco, mas tudo vai de projeto. Se esse carro foi dimensionado para andar com freio a tambor, é porque o freio vai ter uma resposta boa. Ó, em alta você sente a potência dele. Não deixa a desejar. Afundou o pé, ele já entrega, mas tudo daquele jeitinho progressivo. O engate das marchas também ele é um pouquinho mais durinho, mas é uma característica desse câmbio, galera. Ó, se der um pouquinho mais de pé, ele vai bem, galera. Realmente ele libera, né, a potência do motor numa faixa de rotação mais elevada. Vocês estão vendo, né, que a gente já passou algumas lombadas com ele. Super macia a suspensão, não tem nada para falar. Tanto quem vai aqui na frente quanto lá atrás tem essa questão do conforto. Curva também. Não deixou nada a desejar. Legal que esse carro é compacto, né? Então ele é fácil para estacionar, para sair das vagas. Então com isso daí vocês não vão ter muito problema. Fato interessante sobre o Fiesta é que ele tem valorizado bastante, né? Nos últimos anos ele praticamente não perdeu o preço, pelo contrário, em alguns aspectos ele até ganhou, especialmente essa versão aqui. A FIP dele tá em 23.483. Você tem um preço médio de venda aí de... começa em 20.900, 21 mil, vai até 34, 35 mil. E ele ainda é uma opção interessante para você comprar mesmo em 2025, né? Ele te entrega um bom nível de conforto. E é um carro super no nível, né, dos seus concorrentes ali, como o Gol, Palio, Celta. Então é um carro bem legal. Pensar que esse carro, né, já tem 15 anos, galera. Esse exemplar aqui que a gente tá gravando tá muito bem cuidado. Então é como se você estivesse dirigindo um Fiesta zero, né? Como se tivesse saído há pouco tempo de loja. Você consegue sentir o melhor do carro enquanto você está dirigindo. E vocês observam, né, tanto nos vídeos que a gente fez ali externo, quanto essa parte aqui do test drive POV da matéria, que o carro tá super bem cuidado, né? Não tem nenhum detalhe assim pra gente pontuar nesse quesito. Simplesmente fantástico. Uma coisa interessante que eu até estava comentando, né, com o dono, é justamente a questão do engate. A alavanca dele tem um engate bem longo das marchas, né? O curso longo. Isso é uma característica presente mais nos Fiats, né? Que a gente sente ali. Eu, por exemplo, tenho um Brava. Aí você sente no câmbio do Palio também, propriamente do Uno. São câmbios que tem um curso mais longo da transmissão. Então você sente a alavanca sair do ponto ali para encontrar finalmente, né, a marcha. Então é tudo bem progressivo, bem interessante essa questão. Em termos de ergonomia, o carro é muito bom, galera, muito legal. Me encaixei perfeitamente nesse cockpit aqui. E até uma questão que me perguntam também, né, bons carros assim pra galera que tá começando agora, que é iniciante, né, acabou de tirar carteira. Então pessoal que não dirige muito, não tem tanta prática, esse carro aqui entra na lista de carros interessantes nesse quesito para quem está começando agora. Esse carro tem várias vantagens, né? No quesito compra, ele é um carro
econômico, muito econômico, inclusive faz além, né, do que a ficha diz, se você souber trabalhar com o pé em 2025 aí, que a gente tá com o combustível cada vez mais subindo, né? É bem interessante você conseguir andar mais gastando menos. Em termos de engenharia, esse projeto aqui dá conta de ser um carro pra lá de econômico. Dá pra vocês sentirem um pouquinho aqui do Fiestinha em funcionamento, a questão da aceleração e da retomada dele também. Temos um Corolla aqui na nossa frente. Sensacional, galera. Um carro bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo. As marchas até que são bem escalonadinhas, né? Tem carro que você sente que o câmbio é até curto. Você passa as marchas muito uma em cima da outra. Aqui não, aqui a gente tem um escalonamento de marchas bem legal. Bem bacana. Já passou algumas lombadas aqui, né, no nosso curso, ó. Algumas a gente passou devagar, outras um pouquinho mais rápido. Cara, conforto da cabine, sensacional, né? A suspensão aguenta o tranco ali, lombada, buraco. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta aí se você já teve um carro desse, conhece alguém que tem, compartilhe os vídeos com essa pessoa, se você sabe de alguém que está querendo comprar esse carro, envie esse vídeo para ela também, que ela vai ter umas informações aí para colocar na balança. Deixem nos comentários também qual carro vocês gostariam de ver nesse quadro de review e test drive, para a gente passar umas informações técnicas aqui também, que outros compactos populares vocês gostariam de ver por aqui em vídeos futuros, um vídeo, uma playlist aqui para vocês conhecerem o trabalho. Se você gostou também, quiser me apoiar, tem o botãozinho de membros aqui, você pode ser membro, R$ 2,99 por mês, conteúdo exclusivo. É isso aí, tamo junto, galerinha, obrigado pela audiência, boa semana a todos. Acho que agora deu pra mostrar tudo que precisava. Acho que agora deu.